aí, do jeito que a gente gosta, né, Júlia? A Júlia tá aí, né, Júlia? Daquele jeito que a gente gosta de começar o culto, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Boa noite, jovem! Aleluia! Vocês estão gratos nessa noite? Amém? Espera aí que tá fraco. Vocês estão gratos nessa noite? Amém! Graças a Deus. Então diz pra pessoa que tá do teu lado: eu tô grato nessa noite por estar junto contigo. Amém! E é isso que a gente vai declarar no nome de Jesus. Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada, fracos meus pés. Contudo me entreguei, mas a guerra eu não ganhei. Eu lutei, mas só afundei, correndo em vão na contramão. Ele me salvou, uma família ele me levou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu Salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu Salvador, grato a ti. Com as palmas. Grato a ti. Sim, eu provei. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair. Eu tenho a certeza, confio em ti. O fardo ele levou, a vida ele me chamou. Se meu passado ele apagou, e até o dia do Senhor cantarei sobre o seu amor. O filho para casa já voltou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu Salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu Salvador, grato a ti. Grato a ti. E o inferno não existirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Porque me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu Salvador, porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu Salvador, grato a ti. Grato a ti. Grato a ti. Aleluia. Está grato nessa noite, amém, irmãos? Grato por estar aqui nesse ambiente de sustento,
nesse ambiente que a gente reconhece que ele é importantíssimo para a nossa vida. Grato por termos sido atraídos para esse ambiente de família. Esse lugar aqui da comunhão, esse lugar aqui onde a gente pode ouvir a voz do nosso Pai, receber do Senhor e ter a convicção de que tudo que a gente precisa já está pronto pelo nosso Pai. A gente não precisa ficar, às vezes a gente anda ansioso no nosso dia, preocupado com as coisas. Não tem por que se preocupar, porque o nosso Pai, Ele está cuidando de nós. Nosso Pai, Ele está cuidando de ti, está cuidando da tua vida, está cuidando da tua caminhada. Por isso que a gente precisa aprender a ser gratos ao Senhor, ser gratos por aquilo que Ele está fazendo, ser gratos por toda a provisão que Ele tem nos dado, ser gratos ao Senhor, porque toda a nossa vida, toda a nossa história está nas mãos dEle. A minha e a tua vida estão nas mãos do nosso Senhor. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de ti. É isso que a gente vai adorar Ele nessa noite, como aqueles que são gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos
coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Aleluia. Vai ter momentos que é só isso. Vai ser só um aleluia que vai sair da nossa boca. Vai ter momentos que a gente não vai saber como orar, mas clama ao Senhor, clama o nome dEle. Canta, louva, grita, chora, mas clama o nome dEle. Aleluia, aleluia, Senhor. Te amamos, te adoramos, Senhor. Nos dá uma condição de adoradores, Senhor, genuínos da Tua palavra, Senhor. Não queremos ficar parados, estagnados no mesmo lugar. Nos dá um movimento do Teu Espírito, Senhor. Nos dá um movimento, Senhor, como Tu tem feito com a igreja aqui. Tu tem levado a Tua igreja para os cantos mais longínquos do mundo, Senhor, porque Tu tem um objetivo: que todo mundo Te conheça, não só de ouvir falar, mas que eles possam ter um tempo de intimidade contigo. Nos dá esse entendimento, Senhor, que Tu tem nos colocado nos lugares, que nós temos responsabilidade com os lugares, com as pessoas, com as famílias. Aleluia. Então nos ajuda, Senhor, a ter esse fôlego que Te adora em todos os momentos. Viu, meu irmão? Tu tem um fôlego dentro de ti, tem uma adoração dentro de ti, que o Senhor, Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer ouvir tu clamar o nome dEle, porque Ele inclina os ouvidos para Ti. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pois nós somos sua herança e Ele é o nosso galardão. E o seu olhar de graça nos atrai à perfeição. Se a graça é o oceano, estamos afundando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que
Olha só o que a gente está cantando, irmãos. A gente começou cantando que a gente quer ter um coração grato. Tu quer ter um coração grato? Amém? A gente começou cantando, nós queremos ter um coração grato, Senhor. Que o nosso cântico do nosso lábio seja em gratidão a Ti. E olha só o que a gente veio cantar agora. Que muitas vezes essa ingratidão que está no nosso coração, ela faz a gente perder o nosso tempo com ressentimentos. A gente fica perdendo o nosso tempo porque a gente fica ressentido por conta das coisas que vão acontecendo nas nossas relações, por conta das coisas que vão acontecendo nos ambientes que a gente está inserido, por conta das coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente vai ficando ressentido no nosso coração. E agora o que a gente vai clamar a Deus nessa noite, a partir desse cântico, é a convicção no nosso coração, da gente dizer que porque Ele nos ama, aí a gente quer ter um coração grato. De que não importa a circunstância que a gente passe, não importa a adversidade que a gente viva, não importa o que venha, seja vento, seja rio, pode bater contra essa casa, mas aqueles que estão com o coração gratos, eles estão com o seu fundamento alicerçado. E é isso que a gente vai declarar, que nós somos essa herança, nós somos esses que estão fundamentando a nossa vida sobre essa rocha. Nós somos esses que são co-herdeiros com Cristo. Nós somos esses que fazem parte desse sangue que jorra nas nossas vidas. E que agora, nosso coração cheio de gratidão, nós vamos dizer que nós não queremos mais perder tempo com ressentimentos, porque a gente sabe que Ele tem nos sustentado, porque Ele nos ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, nós queremos mergulhar mais fundo, Senhor. E os céus se unem à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Canta mais uma vez, nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama. Ele Aleluia. nos ama. Nos ama. Irmãos, Deus trouxe a gente aqui nessa noite para a gente orar, para a gente entender que quando o amor de Deus ele entra na nossa vida, Ele lança fora todo o medo. Diz que é todo o medo, não é um medo, é todo o medo da nossa vida. E sabe o que o pecado fez com a gente? Ele nos deixou com medo de se expor, e a gente ficou tímido. Foi isso que o pecado nos deixou, irmãos. O pecado nos deixou tímidos. Por quê? Porque a gente não conhece o amor. Por isso que quando o amor vai enchendo a nossa vida, Ele vai nos expondo, irmãos. É isso que Deus vai fazendo com a gente. Por isso que a gente vai orar aqui dizendo que Ele me ama, na figura de que esse amor vai entrando na nossa vida e vai tirando o medo da gente se expor. A gente vai orar aqui nessa noite, enquanto o Samuel e os irmãos aqui do louvor forem ministrando aqui, que esse olhar do Senhor na nossa vida,
que vai dando segurança, esse olhar de pai na nossa vida, ele vai tirando a timidez da nossa vida. Eu estava olhando aqui, irmãos, e por isso que é bênção de Deus a gente andar juntos aqui. É bênção de Deus, eu estava olhando aqui, pessoas tímidas. Pessoas com uma timidez aqui, irmãos, muito grande na vida delas. Se expondo aqui de uma maneira gigantesca. Por quê? Porque estão conhecendo o amor. Quem conhece a história aqui dos irmãos aqui que estão aqui em cima, sabe muito bem disso. Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz isso? Quem é que nos tira desse lugar de timidez, de orgulho, de altivez, de prepotência, de presunção, que é a timidez? Quem é que nos tira, se não é o verdadeiro amor? Então, se tu acha que tu ainda está nesse lugar de quietude, de timidez, de covardia, nós vamos orar juntos aqui nessa noite. Vai clamando com o Senhor, vai dizendo: Senhor, tira toda a timidez do meu coração nessa noite aqui. Tira toda a timidez. Se eu ainda estou nesse lugar, é porque eu ainda não conheço o teu verdadeiro amor. E o teu verdadeiro amor, ele nos expõe. Ele nos coloca num lugar de exposição. Tira isso do nosso coração, Senhor. Nos faz conhecer o teu verdadeiro amor. Tu nos trouxe aqui para conhecer o teu verdadeiro amor, que tira fora todo medo. Eu vim aqui para reconhecer que tu me ama, Senhor. E se tu me ama, tu vai me expor. Me tira desse lugar, Senhor. Vai orando ao Senhor, irmãos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, 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 Ele nos ama, e Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Diz isso pra alguém: Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Pois nós somos sua herança, somos sua herança. Ele é o nosso galardão. Do seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça sim é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas pro Senhor aí, irmãos.
Reconhece esse amor aí que chegou na tua vida. Ele chegou, irmão, sem a gente merecer. É a graça, né? Sem a gente merecer, sem a gente procurar, sem a gente fazer nada, chegou na nossa vida. E a gente não pode perder, né? Essa gratidão do nosso coração por tudo que a gente tem vivido. Então, graças a Deus, pode te assentar. Obrigado, louvor. Uma alegria, né, irmãos? A gente poder viver tudo que... Não só viver, mas ver, né? Na vida dos irmãos, eu estava aqui assim... E o Espírito foi ministrando no meu coração, assim... O quanto esse ambiente da comunhão vai nos tirando desse lugar de solidão, esse lugar que a gente estava isolado e que a gente ficou tímidos nesse lugar. O que a gente ficou com medo é medo do relacionamento. Você pode ver, a gente tem medo de se relacionar, né? A gente tem medo de ter um relacionamento profundo e com isso foi nos deixando tímidos. E aí Deus foi ministrando assim no meu coração, fui vendo aqui a Raiele. Aqui a gente conhece a história da Raiele aqui, né? Vendo ela se expondo aqui, que a dança é uma exposição, né? Mexe com a nossa vaidade, com a vergonha, com a Raiele aqui sendo exposta. Aí depois eu olhei aqui a vida do Gabriel, na bateria. Gabriel tímido, bom, a gente conhece, né? A gente caminha com o Gabriel há quantos anos, né? Timidez. Aí... Do lado, o Lipe, tímido. Lipe não sabia conversar, irmãos. Né, Lipe? Tremendo isso que Deus... E agora aí, hoje mesmo, a gente vai ouvir uma palavra aqui de Deus, a vida dele aqui. E vocês vão ver a diferença da vida desse homem aí. Que a gente está vendo. O que é isso, irmãos? A graça, a vida da igreja, a comunhão. Aí do lado dele, o Samuel. Também vivendo as lutas dele ali de timidez, de conversa, de relacionamento. A tua vida ali, Lisandro, tímido, a gente conversa isso, né? Timidez, não sabe conversar, vergonha de se expor. E aqui no louvor, irmão, Vic, cadê a Vic? No louvor aqui, Vic, uma exposição, como diria o Lipe, uma exposição violenta. Uma exposição aqui no louvor. Vocês não sabem a luta que é, irmãos. Tá aqui em cima. A batalha espiritual. Esses dias eu conversava com o Samuel sobre isso. A batalha espiritual que é ali em cima para quem é que está ministrando o louvor ali. Se a gente soubesse a batalha espiritual que é, a gente nunca ia querer estar ali em cima. Só que como a gente é vaidoso, né, a gente quer estar ali, quer ministrar. Quer dizer, esses dias eu conversava com um cara do louvor, assim, o Lipe conhece ele, um aluno nosso lá, ele dizia, não, quando eu vou no louvor, e aí eu toco, aí eu arrepio toda a igreja, aí a igreja assim, que isso, irmãos, te arrepia a igreja, eu faço uns acordes lá e uou, e tal, e ergue a mão, a igreja vem, uma loucura, eu falei, o cara não está entendendo, se entendesse, ele ia estar chorando ali em prantos, em lágrimas ali com o que o Espírito Santo está fazendo. Que não, a gente tem que saber, irmãos, o que é isso aqui, porque senão a gente tem que estar aqui, olha, se tu quiser, Senhor, me expor ali, é que nem na palavra aqui, irmãos. Pode vir aqui já, Lipe, pra gente orar aqui pela tua vida. Se a gente soubesse o que é estar aqui na palavra aqui, irmãos, por isso quando a gente coloca a palavra no óleo ali, a gente fica assim, ó, angustiado. Fica angustiado assim, porque falar da palavra de Deus aqui é sério, irmãos. É batalha espiritual aqui. A gente com a gente mesmo, com a nossa timidez, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com demônios aqui. Então por isso que a gente sempre tem que estar orando aí pelos irmãos que estão ali em cima. Às vezes a gente não vai estar ali em cima, mas a gente vai estar aqui orando, vai estar aqui guardando a vida deles. Às vezes a gente não vai estar aqui trazendo a palavra, mas vai estar orando pela vida deles, pela casa deles, para que Deus venha estar guardando eles. Então é sério, irmãos. Então Deus ministrou assim a minha vida assim, sobre essa questão da timidez ali, ver Deus, né? Assim, eu acho que a única que não era tímida, eu não sei muito bem, né? Mas a Aline Witt, eu acho que não, né?
Acho que essa aí não era isso aí não era problema dela, né? Então, graças a Deus, tente tua mão para cá, nós orar aí pela vida do Lipe, né? Orar e extrair assim aquilo que aconteceu com o Lipe, assim, né? A transformação que vem acontecendo com ele, com a casa dele, que é a graça, que é Deus na vida dele. Te pede isso também para que aconteça conosco, né? Porque é um espírito assim que vai fluindo na vida da igreja. E a gente te agradece, Jesus. Vai agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por a gente poder apalpar tudo isso, Pai. É visível, Pai, é concreto, Pai, a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. E a gente vê isso, Pai, na vida do Lipe, da casa dele, da família dele. Por isso a gente ora, Pai, para que a Tua obra venha se cumprir, Pai, plenamente. Aquilo que Tu começou, cumpre, Pai, na vida do Lipe, da Milene, da Júlia, do Gabriel, Pai. No nome de Jesus, sustenta eles, Pai, com a Tua palavra revelada. Que nunca falte Tua palavra, Pai, sobre a vida do Lipe. Pai, que nunca falte sabedoria e orientação para sua casa. Pai, que nunca falte um coração humilde, quebrantado, lágrimas nos olhos dessa casa genuínas. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele, Pai. Que ele possa ser usado aqui nessa noite, Pai, com graça, com objetividade, Pai, no nome de Jesus. E com o nosso coração aqui, Pai, não venha estar distraído com coisa alguma, com preocupação nenhuma, mas que a gente venha estar aqui atentos, Pai, à Tua palavra, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Primeiramente, isso que o Edu tá trazendo assim, é muito interessante, né? Porque é isso mesmo que Deus vai transformando mesmo as nossas vidas, assim. E a partir da comunhão, né? Por isso a importância, né? De nós estarmos, né? Unidos mesmo, juntos na comunhão, né? Não para que a gente não venha ser roubado muitas vezes, né? Por conta dessa timidez, saindo dos lugares, assim, né? Porque daqui a pouco Deus nos chama mesmo, né? Para algo importante daquilo que Ele quer fazer com as nossas vidas, e por conta de uma timidez que não deixa de ser um orgulho, né? A gente fica isolados por aí, né? Então que o Senhor nos ajude mesmo, que a gente tenha coragem de se expor, né? Que a gente tenha coragem de se expor. E quando o Edu traz isso, né? E depois vendo o Gabriel ali também, né? E que é um processo mesmo, né? Que a gente tá desenvolvendo mesmo, né? Na comunhão, na vida da igreja mesmo. Por isso a importância disso. E diante disso também, né? Queria trazer uma palavra que Deus tem falado no meu coração, né? Sobre essas distrações, né? Aonde que eu estou me distraindo muitas vezes daquilo que o Senhor quer falar comigo, né? De que forma que, principalmente nos dias de hoje, né? Essas distrações, aonde a gente se distrai tão rápido, né? É uma facilidade, parece, para se distrair. É uma facilidade para não ouvir atentamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, né? Então, eu até estava conversando essa semana com um irmão, assim, né? Que muitas vezes até através de conversas, né? Que a gente, vamos sair para almoçar. Aí eu saí para almoçar, daqui a pouco fica cada um no celular. Né? Daqui a pouco eu com a minha esposa estou em casa lá, vamos conversar. Tá, vamos conversar, mas um olhando para o celular e o outro conversando, né? Querendo conversar. Então, isso que o Senhor tem colocado, assim, né? Que até eu gosto sempre de anotar, né? Que a distração, ela pode ser entendida como algo que nos afasta de Deus, né? E esse afastamento vai sendo aos poucos. É um afastamento que vai, se a gente não tiver atento, a gente vai se distanciando aos poucos de Deus, achando que eu não estou distraído. Né? Então, eu queria que vocês abrissem comigo ali em Provérbios, no Antigo Testamento, capítulo 4. Para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre
sobre essas distrações, assim, né? E durante a semana eu fiquei pensando, refletindo muito isso. 4:25, versículo 25. Provérbios 4:25. Que diz ali: os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. E aí, em relação a isso, sabe, as distrações, só esse versículo é pequeno assim, mas aí Deus foi começando a falar comigo assim sobre esse foco, né, que quando nós colocamos o nosso olhar, né, que é um foco diante daquilo que Deus quer nos falar, eu estou atento. Mas será que realmente eu estou atento para aquilo que Deus está querendo que eu foque? Né? Então, ali foi muito interessante que os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Né? Os teus olhos olham para frente, que aí também eu fiz aquela comparação, né, para esse desvio, né, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, né, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, né, que nos dias de hoje, por isso a importância de a gente ter atenção, né, quando o pastor Eduardo traz, né, para a oração, né, o pastor Tiago tem trago, os pastores têm trazido, né. Até minha irmã Taena, glória a Deus pela vida da minha irmã, que eu vou me lembrando, né, para eu não me distrair, porque o trago é de bebida, né, só fazendo o resumo, e aí já me vem, não, é trazido, então é isso. E a gente vai aprendendo, né, para não se distrair, né, porque isso é uma forma de distração também, né, por isso que eu louvo a Deus pela tua vida, né, mas tremendo assim, né, porque a gente vai aprendendo na comunhão. Até mesmo para não se distrair, né? Porque daqui a pouco eu posso estar achando que eu estou bem, vindo na igreja, todo sábado, vindo no culto dos jovens, né? Só que às vezes eu estou me distraindo. A gente conversa muito lá em casa, né, Júlia? Sobre isso, né? Sobre essas distrações, porque é muito rápido. Eu trouxe a vida da Júlia, minha filha, no sentido, porque a gente conversa, a gente vai conversando, daqui a pouco, é benção, né, Júlia? Porque aí a Júlia, olha para mim, e aí, agora ela olhou para mim, mas quando a Júlia não olha, ela fica fazendo outra situação, e aí eu começo a me enxergar na vida da Júlia, porque é uma figura, né? Porque se olhar para mim, significa que é o foco que eu tenho que olhar para o Pai. É aquilo que o Pai está falando comigo. Mas aonde eu me distraio, eu quero fazer outra situação, outras coisas, porque eu não tenho tempo de olhar para o Pai. Então eu fiquei pensando muito nessa palavra, assim, da direção, assim, sabe? Do foco, do olhar para o Pai. Olhar para o Pai. Não se distrai. Naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, não te distrai, meu filho. Atenta para isso. Fica atento para isso. Não te distrai com as facilidades que daqui a pouco tu acha que, né, essas distrações externas, distrações internas, e aí eu fiquei, né, pensando em relação a isso, né, distrações externas que a gente olha muito belo, situações que a gente vivenciou aí, né, fomos para cidades muito bela numa distração, né, daqui a pouco a outra distração interna, né, os nossos sentimentos, a vontade de querer fazer algo e não poder e não compartilhar, pegar e já fazer sem um compartilhar. Isso também não deixa de ser uma distração, né? Então, fiquei pensando muito nessas distrações que a gente vai tendo ao longo do tempo, ao longo da vida, na caminhada naquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Então, eu creio que seja mesmo, né, essa chamada de atenção, assim, para que a gente não desvie o nosso olhar, o nosso foco do autor e consumador da nossa fé, daquele que nos resgatou do império das trevas para o reino do seu amor. O pastor Eduardo estava trazendo, né,
O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Mas se eu estou com medo, significa que eu estou me distraindo. Eu não tô sendo ousado, corajoso e amando o Pai, crendo que é isso mesmo, Pai. Então, é isso que eu queria tá compartilhando assim com vocês, para que a gente possa estar refletindo sobre isso, assim, sabe, meus irmãos? Porque é muito séria a distração. É muito sério. Tem sido muito sério, assim, sabe? E Deus colocou isso no meu coração, assim, sabe? Essa distração que não é brincadeira. Daqui a pouco nós aqui estamos distraídos. E é fração de segundos. Daqui a pouco eu tô acompanhando aqui, tô vindo na igreja, tô meditando na palavra, a minha mente já vai para outro lugar. Facilmente ela já vai para outro lugar. Eu não tô atento para aquilo que o Senhor está falando, está fazendo. Né? Eu não tenho discernimento daquilo que está à minha volta, daquilo que está acontecendo com a minha vida. O que está acontecendo? Por que eu estou assim? Qual o estado que eu estou? Olha, tu está deplorável. Né? Por isso a importância de irmãos que falem não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que é preciso ouvir, para que a gente volte a ficar atento, não se distraia. Né? E aí eu coloquei aqui também, né, que as preocupações excessivas ou falta de foco naquilo que é realmente importante. Que as distrações, as preocupações, né, elas nos tiram do foco daquilo que Deus quer. Elas nos tiram daquilo que Deus está orientando, da direção de Deus. As preocupações é uma preocupação daquilo que não aconteceu. Aí eu estou me preocupando daquilo que é uma... Por isso que é muito forte isso, né? Essas preocupações, né? Tu está preocupado com o quê? Chegou a falar isso com alguém, né? Tu chegou a compartilhar isso com alguém? Pô, tu está preocupado por tu não ter essa questão das finanças, né? Hoje em dia parece que está sempre correndo. Até a gente comentou hoje, está sempre correndo atrás da máquina. Sempre chega final do mês, né, essas situações que aconteciam muito lá em casa, né, Milene? Essas distrações, assim, sabe? Tá, mas está correndo, sempre correndo. Aí chega final do mês, não tem nada, não tem um dinheiro ali, não tem nem como sobreviver. Que aí a gente vai para o sobreviver. Né? Distrações, eu estou falando, né, expondo aqui essas situações que acontecem muitas vezes, né? Por quê? Por uma falta de organização, por uma falta de uma falta de organização, de não compartilhar com os irmãos em relação a isso. Olha, eu estou distraído aí, onde é que tu está? Onde é que tu está lançando essas situações, lançando a tua semente aí? Né? E outra situação também sobre a falta de foco, né, naquilo que é realmente importante. E que aí essa é uma parte também que eu vou escrevendo, assim, vou compartilhando, porque o que nos importa, o que realmente é importante para a nossa vida. O que realmente importa. Aí eu fiquei me perguntando assim, o que realmente importa nessa vida? Qual a importância que eu estou dando, além daquilo que é o mais importante, que é o Senhor? Aonde que eu estou trocando essa importância, né? Onde é que eu estou, aonde eu estou invertendo, aonde está me distraindo? Eu estou achando que importante são os objetos, né? Aquilo que eu estou vendo, aquilo que vai me gerar daqui a pouco algo para o meu benefício, para o meu bem. Não estou realmente me importando com aquilo que o Senhor tem e quer para a minha vida. Né? A gente falou no início do ano também essa surpresa. Será que eu estou realmente compreendendo o que significa as surpresas de Deus? Não só surpresas boas, mas também
surpresas que não é tão boas no primeiro momento, mas que para Deus é sim, que aí acho que o pastor Eduardo trouxe hoje sobre a exposição, que o Senhor ele ficou ali nu diante da cruz, ele ficou exposto. Será que realmente eu estou ficando exposto diante daquilo que Deus, o Pai, preparou para o Senhor ali, né, para Jesus ali? Porque foi aquilo preparado para ele. Onde as pessoas viram ali, ele nu ali, né? O Senhor nu, todo ensanguentado ali, triturado, mas será que eu estou realmente me expondo dessa forma? Ou eu estou me escondendo, né? Ou eu estou me tapando? Então, era isso que eu queria estar compartilhando e abrindo também para que a gente possa conversar sobre essas distrações, né, diante daquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Daquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. Aonde que eu estou me distraindo, que eu não estou atento para aquilo que o Senhor tem proposto para a minha vida. Sabe uma distração que a gente tem na nossa vida, Lipe? Que nos tira a atração, né? Porque a distração a gente aprendeu no devocional esses dias. Que é tu perder a atração. É tu perder essa força de tração, de movimento que Deus tem na tua vida para desenvolver e chegar à maturidade da fé. Por que a gente está imaturo na nossa fé, irmãos? Porque a gente está distraído, está sem tração na nossa caminhada de fé. A gente perdeu, a gente está distraído com um monte de coisa aí, com tarefas, com... Tu trouxe, né, Lipe? Mas uma coisa que a gente está distraído, que até o louvor trouxe para a gente, é com ressentimentos da nossa vida. Então, na nossa caminhada, a gente foi ficando magoado, ressentido, foi ficando triste, que é coisa de criança, né? Coisa de gente imatura, que passou por algumas experiências ruins, passou por alguma traição, passou por alguma coisa, e aí fica ressentido com aquilo ali. E aí, Lipe, a gente vai se distraindo com isso, porque tu vai vivendo só aquele sentimento de ressentimento, de mágoa. Aí tu fica com aquilo no teu coração, magoado, anos e anos e anos, e tu perde a atração. Tu perde aquela força de desenvolvimento, aquela força de maturidade que era para te estar. É por isso que a gente não desenvolve. A gente está ressentido lá com o passado, coisa que aconteceu 10 anos atrás, aí tu está lá, teu coração, remoendo aquilo ali, distraído. Não está pensando naquilo que tem que pensar, refletir, avançar. Então, acho que é uma noite, assim, para a gente ser curado também no nosso coração desses ressentimentos, dessas mágoas, assim, sabe? Do passado, para a gente sair desse lugar que está nos distraindo, né? E aí eu lembrei de uma palavra, Lipe, lá em Filipenses 3, complementa, assim, essa tua palavra de Paulo, né? Falando sobre esse desenvolvimento, essa maturidade, assim, da fé. A partir do versículo 12, olha só que interessante que Paulo traz aqui para a igreja de Filipos. É um versículo conhecido, né? Diz assim, ó: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Ó, uma dica da prática. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo está falando aqui o seguinte: esquece desses ressentimentos aí. Esquece disso no nome de Jesus. Tira isso aí fora do teu coração. Para te continuar avançando, prosseguindo para o alvo da maturidade de Cristo Jesus aí. Esquece dessas coisas, pare de te alimentar dessas coisas, pare de te distrair com essas coisas aí e avança. Tem coisas para a gente avançar aí, irmãos.
e a gente está se apegando a bobagem aí. Tem coisa para a gente avançar, tem coisa para a gente crescer, tem coisa para a gente desenvolver na nossa caminhada de fé. Mas a gente precisa fazer que nem Paulo, né? Esquecer dessas coisas aí. Orar a Deus assim, né? Porque o Elisandro gosta de dizer, volta e meia a gente lembra disso, né? Então a gente precisa orar a Deus assim, uma batalha contra a gente mesmo aí para vencer isso, né? Complementando. Oi? Ah, foi. Achei que era eu estava rouco no início, mas o microfone acho que deu uma bugada aqui. Mas complementando isso que tu trouxe, pastor Eduardo, esses ressentimentos, eles geram peso em nós, né? Só que a gente não tem tração nas 4. Não adianta ficar achando que a gente vai conseguir, né? E aí a gente começa a ficar retardado no processo. Porque tem uma carreira que está proposta. Vi que até trouxe, acho que domingo passado, né? Tem uma carreira que tem algo que precisa chegar a termo, chegar ao término, ser consumado. Por isso que o problema, por isso que o nosso problema, o que toca é na nossa fé. Esses ressentimentos que o pastor Eduardo trouxe geram um peso que vem por causa do pecado e isso toca na nossa fé. E aí, lá em Hebreus 12, se tu pudesse abrir, porque está tudo relacionado a tu ser impedido de chegar, de tu perseverar naquilo que está proposto para tu cumprir. Está relacionado a isso, só isso. E aí fala ali no capítulo 11, fala dos heróis da fé, né? Fala ali, o início do capítulo 11 fala o que é fé e depois fala daqueles homens que viveram e que foram ali, essas testemunhas, né? E aí no capítulo 12, fala o seguinte, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, olha só, de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Olha os ressentimentos. Vem por quê? Porque a gente se acha o quê? Em falta de alguma coisa. A gente acha que as pessoas precisavam nos dar atenção. A gente acha que as pessoas precisavam nos valorizar mais. A gente acha que é assim que a gente anda hoje, né? Que as pessoas estão em falta com a gente. A gente está falando isso no presbitério, né? Essa tendência que tem da gente achar que precisa cobrar as pessoas de algum retorno para nós. Que nos apega, firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que está proposta, que foi o que tu falou ali. Tem algo que está proposto. Tem algo que precisa chegar a termo. Chegar até o fim, que é a consumação, né? Consumado. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Como é que é aquele verso? Eu vi aqui, Vicky, presta atenção aqui. Tá distraída. Como é que é? Combati um bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Olha só, a consumação está em a gente chegar até o final com fé. Por isso que isso vai nos tirar a questão da fé, vai nos deixar enfermos na fé. É nisso que vai tocar. Consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que está proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele. Olha o que é tocado em nós, são os pensamentos. Paulo fala também em Filipenses 4 dos pensamentos. O que a gente tem que pensar? É nisso que a gente começa a pensar um monte de coisa. Não é? Nós não começa a pensar? Começa a presumir muita coisa. Então, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Então, não está proposto para nós a gente cansar e desanimar. Se a gente estiver cansando e desanimando, é porque a gente está pensando em outra coisa que não é naquilo que ele suportou. A gente não está pensando naquele que é referência. A gente não está com um olhar firme, como tu falou, lá em Provérbios. Tu tem que estar com um olhar firme naquele que é autor e consumador, daquele que consumou, que foi até o fim, para que a gente possa também chegar no final e dizer, cheguei a termo, cheguei no término. Foi até guardar a fé. Então foi isso que eu fiquei pensando, sabe, Lipe? Por isso que a gente precisa um do outro. Porque esse peso a gente não vai conseguir se livrar dele se não tiver comunhão. Não vai conseguir se livrar.
Eu fiz uma ligação depois da nossa reunião. Eu fiz uma ligação, eu acessei, eu olhei firmemente para o autor e consumador. E eu tirei muito peso. Tem muito peso ainda. A gente tem muito peso ainda. Tem muita coisa que vai se apegando, né? Que é o pecado, é a luta da carne com... Mas eu tirei um peso. E é isso que está proposto para nós, né? A gente está acessando esses lugares onde a gente tira esse peso, onde a gente ouve aquilo que a gente precisa ouvir para começar a pensar de forma diferente. Tu tava... Como é que é? Tu falou que tu tava rouco. Eu tô rouca. Não é o microfone. Eu acabei de descobrir que perdi minha voz. Mas isso que o Lipe trouxe, a gente teve um ensino, né, no devocional sobre tração e foi muito forte, porque o ensino da atração é que a igreja, ela é a figura dessa atração. Então ela vai sempre nos puxar para um lugar que não é natural para nós, para gente ir. Por quê? Porque a nossa natureza anda de forma distraída, como o pastor Tiago trouxe para nós. E eu lembrei da cena de um filme, eu não lembro o nome desse filme, de um menino que ele venda os olhos e o técnico diz para ele atravessar um campo de futebol. Quem é que lembra desse filme? Desafiando Gigantes? E é uma cena para mim que ela sempre tocou muito assim no meu coração, porque é o momento em que aquele técnico ele faz o que? Ele venda os olhos daquele menino, né? Então é como se ele falasse assim, ó, segue aquilo que eu tô falando. Então, mesmo que tu não enxergue o que está aparentemente na tua frente, tem mecanismos para que tu veja. E o ouvir uma voz também é um mecanismo para enxergar, que é a figura da pessoa que não tem a visão ali naquele momento. Só que aquele menino ele não conseguia confiar. Ele dizia, não, me fala. Ele olhava para tudo que acontecia ao redor dele, então ele estava com muita dor naquele momento. E aí ele dizia assim, não, eu não vou conseguir. Quanto que falta? E aí eu fiquei pensando nisso, porque a igreja, ela é essa figura desse instrutor, né, dessa pessoa que diz assim, não, tá desviando os teus olhos. Tá olhando para um lugar que não é o lugar que tu tem. Continua olhando para frente. Fixa os teus olhos nisso. É muito forte essa palavra hoje. Porque a gente não está assim. A gente está fixando os olhos e aí a figura que o Edu trouxe desse coração amargurado, né? A raiz da amargura, ela faz com que a gente não consiga olhar aquilo que tem que ser olhado. E isso é muito forte, porque isso a gente leva uma vida inteira. E a gente não consegue, a gente até alcança aparentemente, percorremos, aí a gente no final ali, quando alguém acaba falecendo, a gente até diz, né, combateu ali o bom combate, de uma forma lúdica, mas não, essa pessoa às vezes viveu a vida inteira olhando para si e com raízes de amargura que fizeram ela se distrair a vida inteira. Então a gente precisa, uma noite de cura, como o Edu falou mesmo para nós, para a gente olhar o que está fazendo com que a gente olhe para outros lugares que não seja o nosso único foco, né? Eu estava pensando sobre essa palavra e fiquei me lembrando da nossa história e de quão muitas coisas são ressignificadas e são precisas serem lembradas na nossa vida, né? Com essa palavra, né, da distração, né, que está vindo, né? Porque são coisas que nós éramos muito presos, né? Tinham deuses, né, que a gente adorava e idolatrava, né? Que a gente era dependente, né? No sentido de dependência financeira, dependente do dinheiro, dependente do elogio, né? Então eram coisas que nos distraíam muito, né? Mas eu fiquei pensando assim na história da nossa casa, assim, um exemplo muito claro que a gente precisa estar sempre submetido, porque como a nossa natureza ela é muito fácil voltar para esse caminho, é muito fácil a gente voltar de novo a se distrair ali na preocupação com o dinheiro, na preocupação ali com os elogios. Um exemplo, né, que eu estou dando aqui, né, entre tantas coisas, né, na nossa natureza humana, é o quão realmente a gente precisa voltar para esses olhos do Senhor. E às vezes a gente entra nesse misticismo de achar que é nós conosco mesmo orando e clamando para o Senhor. E não é. É tendo humildade para chegar nos irmãos e perguntar, olha, ou daqui a pouco trazer ali com alguma coisa que a gente está pensando, olha, eu estou pensando nisso.
E aí os irmãos que têm esse olhar de responsabilidade, que é esse olhar do Senhor, né? Que é os olhos fitados, né? Que a gente tem. Confiar, né? Confiar. Às vezes, muitas vezes a gente olha para as circunstâncias da nossa vida e a gente pensa, né? E eu fico olhando para mim assim, que eu sou muito literal. Eu sou muito literal. Se eu recebo um conselho de alguma coisa, eu vou lá e eu foco só naquilo ali e eu não tenho esse olhar assim de dizer, Milene, não, tu tem que ser assim mais um pouquinho, vai para a direita, vai para a esquerda um pouquinho, né, nessa caminhada. Tu tem que ser firme ali naquela situação, mas não é uma coisa de ser ríspida, literal, né? Porque daí, quando a gente é literal, a gente não pensa. A gente não tem esse discernimento, né? De pensar, não, tá, se eu recebia um conselho ali de uma situação, eu vejo muito a questão do financeiro na nossa vida, né, Felipe? A gente recebeu uma direção ali, um conselho do Senhor ali, né, através da comunhão. Eu entro naquele literal, né? E eu não tenho essa medida. E aí, nisso, a gente vai conversando e vai trazendo a comunhão. Não, Milene, mas olha só. Olha desse jeito. Olha daquele jeito. Então, essa nossa natureza que é entranhada na gente é algo que nunca sai se a gente não tem esse coração humilde, se a gente não submete, né, à comunhão, né? Então, isso que tu está trazendo, né, amor, é muito forte assim, para a nossa casa, assim, e isso é uma chamada de atenção para nós, né? Amém. É mesmo. Se olhar para si, né? Que a gente fique atento para que a gente não olhe, que eu não possa vir olhar para mim, mas sim para o outro. Né? Aí entra a responsabilidade, né, de parar de olhar para mim. Tem que parar de olhar para mim para olhar para o outro. Olhar para o outro com responsabilidade, não para apontar, né? Mas sim para que fale em amor, né? Para que não se distraia, tá? Então, essa é a nossa oração mesmo, né? Queria pedir para que todos pudessem ficar em pé, a gente orar mesmo, né? Sobre essa palavra aí. Que Deus possa nos auxiliar mesmo. Queria pedir para que vocês possam orar uns com os outros também. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque Tu não tem cansado, não tem cansado de nós, Pai. Obrigado porque Tu trabalha em todo o tempo, Pai. Obrigado, Senhor. Porque Tu não tem preguiça, Pai. Tu não tem preguiça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a não sermos folgados, preguiçosos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos distrair com coisa alguma, Senhor. Senhor, ajuda-nos a não nos distrair, Senhor. Dá força para os meus irmãos aqui, Senhor, para que não se distraiam, Senhor, para aquilo que Tu tens proposto para a vida deles, Pai. Para aquilo que Tu tens proposto para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, auxilia-nos, Senhor, a correr a carreira que nos está proposta por Ti, Pai. Queremos, Senhor, queremos avançar, Senhor, naquilo que Tu tens proposto para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, anima os meus irmãos, Senhor. Anima-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor, em nome de Jesus, de todo o ressentimento, Senhor. De toda mágoa, Senhor, uns com os outros, Senhor. De toda fofoca, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a conversar com o nosso irmão, com a nossa irmã, Senhor. Dá-nos coragem para conversar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dá-nos coragem, Senhor. Tira toda a covardia, Senhor, de falarmos pelas costas, Senhor, em nome de Jesus. Vem com a Tua luz e clareia, Senhor. Clareia o nosso coração, Senhor. Dá-nos ânimo e coragem, Senhor, para que a gente não se distraia, Senhor. Não se distraia, Senhor, com esses ressentimentos que ficam no nosso coração e muitas vezes nós não conseguimos nem compartilhar, Senhor. Nós não conseguimos compartilhar, Senhor. Senhor, vem com a Tua luz, Senhor. Vem trazendo, Senhor, a revelação, Senhor. Vem trazendo, Senhor, em nome de Jesus, aonde estamos ressentidos, Senhor. Aonde estamos ressentidos com alguém, Senhor.
Ah, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, por essas pessoas, Senhor. Oramos, Senhor, por essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, essas vidas que muitas vezes nos machucaram ou têm nos machucado, Senhor. Em nome de Jesus, gera cura em nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixe que nós venhamos pesar as nossas mãos, Senhor, diante dessas pessoas, Pai, que Tu colocas à nossa frente, à nossa volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real e invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real e invisível, que me faz ir além do que é tangível. E não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. E eu grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. E eu Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Amém, graças a Deus. Fica com essa palavra no teu coração nessa noite. Fixa os teus olhos no único lugar que a gente precisa fixar os nossos olhos, que é no Senhor. Não te distrai. O Senhor ainda tem muito para falar conosco nesse final de semana, amém? Agora é a hora da nossa dança. Cadê as meninas da dança?
tararara, tararara, tararara. Da, da, tararara, tararara, tararara. 1, 2, 3, Razão do meu viver é zoar em meus pulmões. Tomaste o meu coração, sem dúvidas o teu amor é inexplicável e fenomenal. Vivemos de milagres pela tua graça. Então como eu poderia pensar em fugir? Se o caminho, a verdade, a vida encontro em ti com um novo coração. Sou livre pra viver, por isso a minha vida entrego a ti. Nos deu tua visão, a quão linda ela é. Isso não é um sonho, isso é teu amor. Da, da, dararara, dararara, dararara. Da, da, dararara, dararara, dararara. Com teu espírito vem e age entre nós. Não queremos controlar, porque sabemos que isso é tudo o que precisamos para prosseguir. Esse é nosso amor, vem por esse lugar. Sou livre pra viver, por isso a minha vida entrego a ti. Deus deu tua visão, ó quão linda ela é. Isso não é um sonho, é você. A nossa vida transformou, para mais alto nos levou. O que era velho acabou. Nós estamos dararara, 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 dararara. 1, 2, 3, ai, você me transformou. Meu coração mudou, o que era velho acabou e agora livre sou. E eu cantarei bem alto e cada vez mais alto, que o seu amor me encontrou. Por isso vem comigo e levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos celebrar. Se levante, pois agora vamos dançar. 1, 2, 3, ai, da, da, dararara, 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 da, da, dararara, dararara. Mais uma vez. 1, 2, 3, vai. Você me transformou. Meu coração mudou, o que era velho acabou. E agora livre sou, e eu cantarei bem alto e cada vez mais alto, que o seu amor me encontrou. Por isso vem, vem, levante suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria vamos juntos celebrar. Se levante, pois agora vamos dançar. 1, 2, 3, ai, da, da, dararara. Dararara, dararara, da, da, dararara, 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 da, da, dararara, 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 da, da, dararara, dararara, dararara. Vai dar, Bianca. Vai, fechou. Eu puxei na. Vamos juntos. Bem aqui posso ouvir uma voz a soar. Calma, calma. Levantamos o som para te adorar. E eu Vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. tiro o pé do chão, vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Começou, hoje eu vou receber teu amor. A gente vai tocar, entendeu?
corações com paixão para estar com o Senhor. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Sai do chão, vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. E o que? Esse é o lugar da salvação. Quando louvamos teu nome, quando louvamos teu nome, Deus. E agora, vamos juntos? Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. E o que? Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar, esse é o momento de te adorar. Essa é a hora, esse é o lugar. Agora sim, todo mundo pronto? E vamos já! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. E o quê? Esse é o lugar da salvação. Quando encontramos teu nome, Deus. Quando louvamos teu nome, Deus. Quando